E agora a gente vai conversar por aqui com o cientista político Moacir de Freitas Júnior, a quem eu já dou boa noite, as boas-vindas aqui ao Tempo News. E eu já começo perguntando para você, Moacir, sobre a repercussão imediata dessa decisão de hoje, do início de cumprimento de penas, tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto dos demais integrantes desse núcleo 1, chamado núcleo crucial dessa trama golpista. Boa noite. Círia, boa noite André, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, uma satisfação estar aqui com vocês de novo. Círia, acho que sem dúvida hoje é um dia histórico, né? É histórico para a democracia, é histórico para a sociedade brasileira, na medida em que nunca antes na história, né, ninguém havia sido sequer condenado, ainda mais com trânsito em julgado, pela prática de crimes contra a democracia, né? Especialmente no caso dos militares, nunca um oficial de nenhuma das armas havia sequer sido processado, ou mesmo condenado, né, por práticas antidemocráticas, apesar das muitas oportunidades que a história do Brasil ofereceu, e hoje esse dia chegou, né? Enfim, chegou, né? Talvez uma dívida que o Brasil tinha com o seu passado, que acabou, né, foi nesse momento histórico em que a gente conseguiu, enfim, né, fazer com que as instituições possam atuar de uma maneira madura e correta dentro das leis e executar bem o seu papel. Então é um dia histórico que evidentemente vai ter repercussão na política, não dá para a gente saber ainda exatamente todas essas repercussões que vão ter daqui pelos próximos passos, quanto que isso vai ter de peso na eleição, o quanto que isso vai mobilizar ou desmobilizar a base mais radical da direita, isso tudo ainda nós vamos precisar de um pouquinho de tempo para saber, mas me parece que do ponto de vista mais geral, não se tratando evidentemente da gente comemorar a prisão de quem quer que seja, mas me parece que a primeira repercussão que eu vejo assim, é que a gente pode olhar, né, para esse episódio como uma lição para a democracia brasileira, uma lição para as nossas instituições, de como que a gente, né, deve tratar a democracia, de como que ela deve ser cuidada, de como é importante para a democracia a gente ter esse cuidado, e dos reflexos que isso eventualmente pode ter na sociedade a partir de agora, mas pensando de uma maneira positiva, de que isso vai servir como um fortalecimento institucional e democrático para o Brasil como um todo, né? Agora, que lição a gente pode imaginar que todo esse acontecimento está deixando hoje para as eleições do ano que vem, já que a gente tem o atual presidente da República aí como favorito, aparecendo em pesquisas, a direita bem desarticulada, com vários possíveis candidatos, a prisão em definitiva agora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está na hora ou já passou da hora de deixar essa herança para alguém aí, uma herança nas urnas para alguém? André, eu acho que, assim, em uma outra circunstância, claro que já teria passado da hora do ex-presidente Jair Bolsonaro sair de cena. Ele vai cumprir pena por um crime gravíssimo, talvez o mais grave crime que você possa, né, cometer contra o Estado, que é o crime de golpe de Estado. A questão é que a política não funciona exatamente assim, e aí há um problema no campo da direita, que eles não têm uma liderança do tamanho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ainda nessa eleição, por mais que o Centrão queira, né, arrumar uma chapa que é bolsonarista sem Bolsonaro, sem ter que carregar o peso da rejeição e agora da prisão, da imagem do ex-presidente violando a própria tornozeleira, enfim, são coisas que vão ser muito difíceis de explicar durante a eleição, mas eles não têm um candidato que consiga se colocar de direita sem fazer menção direta ao Jair Bolsonaro. E aí é um problema para eles, porque eles têm uma série de candidatos, como você mesmo colocou, nós mesmos, em análises anteriores aqui no jornal, já chegamos a já discutimos esse assunto, mas o problema é que nenhum deles nem tem a condição que o presidente Jair Bolsonaro tem, nem pode fazer a campanha ainda, né, de uma maneira vitoriosa, ou mesmo que sustentar a campanha, sem o presidente Jair Bolsonaro. Então isso cria um problemão para a direita, porque eles não conseguem fazer. Os candidatos que teriam mais condição de fazer isso, Caiado, Zema, o Eduardo Leite, talvez o Ratinho Júnior e tal, não tem tração eleitoral suficiente para enfrentar uma eleição nesses termos. Não tem hoje. Não sabemos, a eleição é daqui a um ano, ainda tem muita coisa para acontecer. Com o quadro de hoje, eles não têm tração. O Tarcísio talvez tivesse mais tração. O problema é que ele não consegue fazer isso sem se livrar do peso do Jair Bolsonaro. E aí, na hora do vamos ver, é evidente que toda essa rejeição que está sendo gerada pelo presidente, pelos próprios atos dele, pela condenação, pelos acontecimentos pregressos que vocês, né, muito bem colocaram aqui no jornal, estava assistindo aqui antes de entrar no ar, era um excelente histórico dos últimos acontecimentos da política brasileira, tudo isso vai pesar na eleição. Então eu acho que a direita está numa certa encruzilhada, assim, porque eles não só não têm um candidato competitivo o suficiente para nadar, para disputar a eleição pelas suas próprias forças, mas também não tem como, né, disputar a eleição carregando esse peso nas costas, que é
ter que explicar tudo esses acontecimentos antidemocráticos praticados pela extrema-direita. Então, acho que é uma situação difícil para eles, não é irreversível, evidentemente, a eleição ainda vai passar muito tempo, há caminhos que eles possam trilhar, mas me parece que para eles não está simples assim. E para o campo, para o grupo, especialmente para o grupo dos bolsonaristas, para os filhos do presidente Bolsonaro, para o PL, tanto mais, aí a situação ainda está mais difícil, porque para eles agora é jogar numa defensiva danada, tentando alimentar a ideia de anistia, de perdão, coisas que hoje não está no clima para votar. No dia de amanhã, a gente não sabe, o Brasil é muito imprevisível em termos políticos, mas hoje, agora, não está com clima para votar nada disso. Acabou de ser preso, acabou de ser condenado no trânsito em julgado, um dia de hoje se prendeu, hoje, nunca um general tinha sido preso, por falta de hoje já prenderam 3, enfim. Não está com esse clima, então eu acho que eles estão com um problema aí para ver como é que vão fazer na eleição. Não me parece que o campo bolsonarista vai querer abrir mão de ter candidato, porque não faria sentido para eles não estar presente pessoalmente nas eleições. Então vamos ver os próximos acontecimentos, mas não seria uma surpresa para mim se os Bolsonaros tivessem um candidato deles, o Centrão tivesse um candidato deles também, e aí no segundo turno ver como é que fica, se é que eles vão chegar no segundo turno. Olá, Moacir, boa noite. Eu queria puxar justamente por anistia. A oposição já tem algum tempo que tem essa pauta como prioridade. E quando a gente vê o ex-presidente Jair Bolsonaro sendo alvo de medidas, como foi, por exemplo, na prisão domiciliar, e é agora, nesse caso, desde o fim de semana, com a prisão preventiva, agora com o início do cumprimento dessa prisão definitiva, a oposição passa a investir mais nessa pauta, diz que agora é uma aposta total, tem até ali uma contagem de votos, né? O grupo diz que calcula ter pelo menos 290 votos para uma anistia total e não para uma redução de penas, como defende o relator dessa pauta na Câmara dos Deputados. 290 votos, se a gente parar para analisar, é inclusive mais da metade dos ocupantes da Câmara dos Deputados. Se esse projeto chegar a passar pelo Congresso Nacional, porque além da Câmara ainda precisa do Senado, precisa de uma sanção presidencial, você vê como a medida que vai ser aceita de que forma na sociedade, porque a gente teve na última eleição presidencial uma situação muito polarizada, pelo que a gente observa, esse cenário não mudou. Como você vê essa medida repercutindo na sociedade se a oposição conseguir esses votos, passar pelo Congresso Nacional? O presidente Lula já disse que se passar vai vetar, mas esse veto cabe a última palavra ao Congresso Nacional. Qual que é a sua análise sobre isso? Olha, eu acho que essa medida não será aceita na sociedade, né? As últimas pesquisas que a gente tem acompanhado, as da Quest, as de outros institutos, eles fizeram essa pergunta sobre se a população, no geral, achava que a anistia era um bom caminho e tal, e a esmagadora maioria defendeu que não era. É claro que a pesquisa em si não é suficiente para você entender, para a gente decifrar exatamente o que vai acontecer. Não é incomum o Congresso votar projetos, né, estando totalmente de costas para a opinião pública e tal, mas os deputados têm um senso de sobrevivência, o ano que vem tem eleição, e eles vão medir esses passos. Né? Será que o momento é esse? Porque depois tem que responder por esses votos. Então acho que na sociedade não tem encontrado eco, a não ser entre os bolsonaristas mais radicais, a ideia de perdão. O que tem encontrado eco, né, para nossa alegria, para o fortalecimento da democracia brasileira, é o contrário. É as pessoas entendendo que os atos que aconteceram no 8 de janeiro, que culminaram, né, no 8 de janeiro, e os atos precedentes, são gravíssimos, e que as pessoas que estavam envolvidas nesses atos precisam ser punidas. Foram punidas com justiça, enfrentaram os seus processos, tiveram a chance de se defender e agora tem que responder pelo que eles fazem igual todos os outros brasileiros. Então me parece que na sociedade essa pauta não tem nenhuma reverberação. Em relação à questão da política, aí é muito difícil medir a temperatura do Congresso Nacional assim de longe. Eu acho que se eles tivessem 290 votos, o projeto já teria sido votado. A questão é que o projeto não entra em pauta. Porque eles não têm voto, fica dizendo que tem para não deixar, né, a poeira baixar, não deixar o fogo, né, diminuir, mas a verdade é que eles não devem ter esses votos, porque se tivesse já teriam votado. Mesmo assim ainda precisa passar no Senado, aparentemente os senadores não querem nem ouvir falar dessa ideia de anistia, depois ainda tem a etapa do veto e depois ainda tem o Supremo Tribunal Federal. Mais de uma vez os ministros do Supremo já manifestaram o seu entendimento jurídico de que esses crimes não são passíveis de anistia. Portanto, não me parece que essa pauta não tem como se sustentar. Né, nem politicamente, nem juridicamente. Pelo menos não para agora. Mas com o passar do tempo, aí é difícil dizer. O mais palatável, talvez fosse, a ideia da diminuição de penas. Não para mim, porque eu acho isso, para mim, me parece que é o mesmo problema. Não? Você diminuir a pena do criminoso,
em alguma medida, você perdoar o que ele fez, né? Ou tirar a gravidade. Mas, né, essa é uma pauta que os políticos talvez topassem fazer mais ou mais rápido, assim. Mas também isso não anda interessando muito os bolsonaristas, de modo que eu acho que por hora esse caminho está vetado. Vamos ver o futuro. Mas depois da prisão preventiva, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou confessando ali para uma policial penal, né, que danificou ali a tornozeleira que ele usava, né? Que tipo de influência na opinião pública essa confissão do ex-presidente pode gerar? Síria, eu acho que é uma influência muito negativa e muito forte, assim. Eu tenho a impressão, essas coisas são difíceis de afirmar, assim, mas é do sentimento, né, da gente que trabalha com a política, de que estava se criando um certo sentimento na sociedade que a prisão domiciliar seria uma solução aceitável para o caso do presidente Jair Bolsonaro. Fica lá na casa dele, ele de fato tem problemas de saúde que são comprovados, não é mentira, tem médico atestado, não sei o quê, já estava preso mesmo na casa dele, ia haver uma diminuição um pouco do ritmo das visitas e coisas mais, porque afinal de contas a prisão domiciliar continua sendo prisão, mas me parece que as pessoas já estavam meio que dando isso por resolvido, de que ele de fato poderia ficar lá sem maiores complicações. Mas o presidente violar de maneira consciente, porque aquela história de que tomou remédio e tal, convenhamos, né, é muito difícil de você justificar isso. Não existe o remédio que faz você alucinar exatamente com o problema que está, né, com a tornozeleira, tá? Não tem como justificar isso. Então, me parece que foi por terra a ideia de que ele pode ficar em casa sem maiores problemas para a execução do processo, porque na primeira oportunidade que ele teve, ele tentou quebrar a pulseira. O que impede ele de fazer isso de novo, novamente? O que impede ele de tentar fugir da casa dele? Da casa dele na primeira embaixada é pertinho. Enfim, tudo isso que já estava meio que processado na cabeça das pessoas de que ia ser resolvido, agora voltou a estaca zero. Então me parece que foi uma péssima decisão a de tentar romper a tornozeleira. Confessar isso no vídeo, então, nem se fala, né? Uma coisa gravíssima. E deixou a justiça numa encruzilhada, assim. Como que você vai justificar agora ele voltar para casa, sendo que ele acabou de ter o benefício da prisão domiciliar, ainda que provisoriamente, e trabalhou contra o próprio benefício. Não foi uma vez que ele né, teve que ser chamado a prestar contas à justiça por conta desse benefício. Acho que essa é a terceira, ou quarta, ou a quinta vez que ele ultrapassa os limites que a própria justiça estabeleceu. Então, me parece que num primeiro momento não há muito o que fazer, ele vai ter que ficar na superintendência da Polícia Federal, onde ele já está mesmo. E com um tempo depois, pode ser até que isso seja considerado novamente, mas né, eu acho que, pensando na sua pergunta, o peso foi enorme. Assim. Agora, Moacir, para a gente encerrar aqui, a gente até estourou um pouquinho o tempo, mas ainda queria a opinião sua sobre o seguinte. Muito se falava, quando o primeiro general do Exército foi preso, olha, o país vai parar no dia seguinte, todo mundo vai parar, não vai acontecer, vai ter briga, vai ter isso, vai ter aquilo. A Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada, tornozeleira, o país não parou, agora teve mais essa, e a gente viu que não houve uma manifestação assim muito grande ali perto do condomínio dele, não muita gente. A tendência, ao que tudo indica, é de que esse apoio a Bolsonaro, especificamente por parte do público, das pessoas, dos eleitores dele, também vá se esfriando ao longo dos dias, para frente, dos meses? Eu penso que sim, André, eu penso que sim. Tinha uma expectativa dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro de que ia haver uma certa comoção nacional com a prisão dele e tal. E é como você bem colocou, né? O que os fatos estão demonstrando? É que não houve comoção alguma. Né? As pessoas, no geral, né, estão entendendo o que aconteceu, estão entendendo que o processo pelo qual ele enfrentou foi um processo justo e que ele foi condenado por fatos que ele efetivamente praticou. Né? Essa é que é a questão, de modo que não há muito que você ficar protestando ou inventando para além daquilo que tem que ser feito. Então, é claro que o presidente Jair Bolsonaro tem uma parcela de seguidores, de apoiadores da sociedade, que esses não vão abandoná-lo nunca. Independente do que acontecer, ele vai continuar com esses votos. Mas essa é uma minoria da sociedade, ao contrário do que eles, né, do que a extrema-direita alardeia, de que eles têm, né, ia haver uma comoção, uma guerra, tal. Como a gente pode ver, não aconteceu nada. No primeiro dia, houve pessoas lá na porta da Polícia Federal, hoje já não tem mais ninguém. Eu acho que essa é a tendência daqui em diante, de que esse apoio vai, né, se restringindo cada vez mais a esse setor mais radicalizado da sociedade, com o qual ninguém quer ter relação política, porque é praticamente impossível, eles não aceitam nenhum tipo de negociação, não, só tem ideias que se chocam com as ideias do conjunto da sociedade no geral, enfim. Então me parece que a tendência é essa, assim, de que esse apoio
não vai se concretizar da forma como eles imaginaram que iam se concretizar, nem parecido com isso, de ter uma comoção nacional, nem nada disso. Eleição é outra coisa, porque aí é a opinião do eleitor, pesa o outro lado também e tal, mas acho que do ponto de vista político geral não vai haver comoção nenhuma para além dessas que a gente já está vendo agora.